um dia que eu acordei pela manhã e eu me lembro claramente que nesse dia eu falei: "Eu tô cansada de viver assim. Eu não quero essa experiência para minha vida. Na verdade, eu não quero ter que viver dessa maneira". Eu olhei para mim e, de alguma forma muito inexplicável, eu sabia que eu tinha condições de fazer mais, alcançar mais, ser mais, produzir mais, evoluir mais. A decisão estava tomada, na minha cabeça, é claro. Então a vida passa, os dias passam e a gente vai vendo que não basta apenas eu parar e olhar para mim e tomar a decisão. Nem tudo vai acontecer na velocidade, no tempo, nem na hora que eu desejei, que eu programei. E eu me dei conta disso claramente. Mas a minha indignação não passava, a minha frustração não diminuía. E essa sede de fazer mais, ela foi me tomando ainda com mais intensidade. Mas a grande verdade é que eu fui olhando para mim, eu fui olhando para minha história, eu fui olhando para as minhas indignações e eu também fui entendendo que isso apenas não bastava. Espelhos não transformam vidas. Eles mostram a vida que está acontecendo. O que mostra a mudança, o que leva à mudança, o que causa a mudança é literalmente um movimento. É literalmente você colocar em prática aquilo que te incomoda tanto. Na verdade, quando você olha para a sua própria história, quando você olha para o seu espelho e você fala: "Poxa, eu estou procrastinando. Eu sei o que eu preciso fazer, não procrastinar". Quando eu olho para as minhas dores, para as minhas limitações, eu sei, por exemplo, que eu estou sedentária. Bom, se eu estou sedentária, eu sei que eu preciso fazer atividade física. Eu olho para minha história cheia de hipertensão, nervosismo, estresse, eu entendo que eu preciso melhorar. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar meu relacionamento. Eu sei o que eu preciso fazer para me qualificar melhor. O problema entre eu saber e fazer é uma distância quilométrica. E as pessoas não conseguem avançar para essa distância. É aqui que mora a indignação. A questão, gente, é que essa indignação ela gera frustração, ela gera medo, ela gera raiva, ela gera indisposição e ela também gera uma coisa que ninguém quer lidar, que é a falta de motivação. Porque quanto mais eu olho para o espelho, eu entendo o que precisa acontecer e eu não consigo fazer acontecer, é onde eu desabo, é onde a raiva acontece, é onde eu desmorono, é onde eu me sinto um fracassado, é onde parece que as ideias não aparecem. E aqui, normalmente, o que que as pessoas fazem? Eu vou para as redes sociais e eu vejo o mundo perfeito do outro, me comparo. Enquanto eu vejo o mundo perfeito do outro, enquanto eu estou presa ao mundo perfeito do outro, os testemunhos, cara, que legal, a pessoa teve um insight, explodiu em 3 meses. Uau! Essa experiência é para quantas pessoas no mundo? Uma em 1 milhão. Mas sabe o que teve interessante em uma em 1 milhão? Ela aconteceu. Alguém se movimentou, alguém iniciou, alguém tentou. Talvez algo até que já existia, porque a mente humana ela não trabalha com aquilo que ela não conhece. Ela trabalha com aquilo que ela idealiza. Então, se ela consegue ver uma ideia, ela consegue mentalizar, ela consegue colocar aquilo em prática. E a coisa mais interessante das ideias que a gente constrói no mundo, ela não é que elas sejam novas, elas são um molde novo, reformado, transformado daquilo que já existe. O que você quer fazer com a sua própria história? Eu confesso que naquela manhã, onde eu me vi questionando a minha própria história, as minhas limitações e até o meu sucesso, eu sabia exatamente o que eu deveria fazer, mas como fazer? Isso parece que não saía do papel, isso não evoluía. Então eu via meses dificuldade de pagar as minhas contas, meses sonhando com conquistas, meses apenas tentando, meses vendo a rotina apenas se tornar uma nova rotina. E eu fui entendendo que essa indignação, ela movimentou áreas específicas da minha vida. Áreas em que eu precisava transformar algo complexo, intangível, intocável, em algo tão fácil de ler, de compreender, porque quando a gente olha para os principais conceitos de vida hoje,
e os temas mais falados, inclusive vulnerabilidade, mas foi necessário que uma pessoa entendesse na própria história o que era se sentir vulnerável. Então a vulnerabilidade tornou um conceito que agora você podia pegar, você podia ver, que você poderia transformar isso em algo tangível. Bom, ser vulnerável é me expor àquilo que eu tenho muito medo. Pode ser uma definição? Ser vulnerável é não me preocupar em mostrar as minhas partes frágeis. Bom, agora a vida saiu de uma palavra para uma forma de ser vivida. Eu não preciso ter medo. Eu posso compreender as minhas limitações, os meus bloqueios, as minhas inseguranças, também como um mecanismo de reação, também como um mecanismo de enfrentamento. E assim, pessoal, a vida está acontecendo, só que muita gente ainda não entendeu que tem muitos conceitos que precisam ser colocados em prática de uma forma simples. Ou nós vamos continuar vivendo experiências limitadas, imitantes, sem valor, sem peso, só mais do mesmo. E quando eu me dei conta, olhando para a minha própria história, que eu estava apenas vivendo mais do mesmo na minha família, mais do mesmo na vida digital, mais do mesmo no trabalho, mais do mesmo no ministério. Eu cansei de olhar para o conhecimento que eu carregava, para a experiência técnica que eu carregava, para as experiências profissionais que eu carregava, e entender que tudo isso sem movimento era só mais uma forma sofisticada de viver a vida e ficar no mesmo lugar. Espelho não muda a vida. Consciência não muda a vida. Um diagnóstico não muda a vida. O que muda a nossa vida é um movimento, é uma coisa chamada movimento, é o faça. Faça com medo, faça sem saber se vai dar certo, faça tentando, faça mais de uma vez, porque as maiores conquistas que a gente vê acontecer no mundo, elas só aconteceram porque alguém fez. O que você está esperando? Foi exatamente essa pergunta que eu me fiz. Daiane, o que você está esperando? Você está esperando a ideia mestra aparecer para você? Uau, uma bomba, uma explosão. Que ideia bombástica, que ideia fenomenal. Essa ideia vai virar bilhões em uma semana, em duas. Isso não é um pensamento real. Isso pode ter sido a experiência milagrosa de uma pessoa, duas, três, cinco, em bilhões. Mas as histórias verdadeiras, elas mostram que é pequenos passos, insistentemente, todos os dias. Faça isso insistentemente todos os dias. Aí a maior pergunta que aparece é: e se for errado? E se eu estiver insistindo em algo que não vai dar certo? Em algum momento não vai dar certo. Recomece, modele, reforme, inove, altere, organize, reprojete, mas não pare. Não pare. A gente se depara com pessoas quando olham para esse cenário, difícil de falar, viu? Negociando medo, negociando insegurança, negociando procrastinação, negociando a necessidade, negociando até mesmo aprovação. Só que enquanto a gente está negociando, um ano passou, 10 anos passou, 15 anos passou, 20 anos passou, 50 anos passou. E aí lá depois dos 50 você começa a olhar para trás e fala: minha vida, o que eu fiz na minha vida? Poxa, poderia ter feito tantas coisas na minha vida. O movimento acontecendo e você olhando para o movimento passando. Esse pode ser um tema difícil de enfrentar, mas eu falo por onde eu passo, eu falo para meus pacientes, nós estamos utilizando mecanismos de enfrentamento todos os dias, mas há mecanismos que fazem com que eu pare, organize o movimento e siga, enfrentar de frente o problema. E há mecanismos que fazem com que eu olhe para aquilo e fale: ah, não é para mim mesmo. Há mecanismos que me ensinam que eu deveria guardar aquela informação. Ah, deixa para outra hora, vou priorizar isso, vou priorizar aquele pingo d'água.
Enquanto que a ideia mais fantástica, a ideia mais inovadora, a ideia mais cheia de energia, ela estivesse aguardando você investir, insistir, pensar, forçar, não parar no caminho, não desistir. O que nós estamos fazendo com as ideias que nós temos? Os grandes descobridores da história, eles só chegaram lá porque não olharam para trás, porque não desistiram. Foi avião que caiu não sei quantas vezes, foi máquina que parou, foi vergonha no dia da apresentação, foi constrangimento, foi reputação, foi sentimento de fracasso. Mas essas pessoas olharam para todas as experiências e falaram: eu vou chegar lá. Aí chegou a luz, chegou o avião, chegou o carro, chegou as estradas. Porque alguém olhou e falou assim: eu não vou parar pelo caminho. Porque alguém olhou para os erros do processo, para as dificuldades do processo, para as falhas do processo, e fala: quer saber, vou até eu chegar no resultado, eu vou. Eu me fiz essa pergunta e eu quero deixar essa reflexão para você. Quantas vezes você já parou pelo caminho porque pareceu difícil demais? Pareceu impossível demais? Pareceu limitante demais? Pareceu desgastante demais? Pareceu que não era para você? E aí a gente olha para o nosso tempo, uma geração de muitos livros, muitos cursos, muitos métodos, muitos vídeos, podcasts e palestras e conteúdos digitais. Mas tudo isso vira informação sem movimento. Porque aí todo mundo quer copiar mais do que o outro já está fazendo. A gente copia o modelo de falar, a gente copia o modelo de agir, a gente copia o modelo para negociar. Ah, Daiane, mas o que tem de errado em ensinar e aprender? Não tem nada errado. Na verdade, eu não acabei de falar que a nossa mente está copiando tudo para um modelo que a gente idealizou, que a gente viu algo parecido e eu quero transformar isso em algo melhor? Mas quantas dessas ferramentas todas que a gente está vendo se tornam em algo melhor? O algo melhor só vai acontecer quando você que está aí me assistindo, entender que a parte mais genuína do processo começa com a sua autenticidade, com o seu medo, ir com medo mesmo, com todas as suas vulnerabilidades em ação, mas colocando aquilo que você acredita em prática. Porque o que eu estou falando aqui também não é novidade para todo mundo. Mas a forma como eu estou falando, com a ênfase que eu estou falando, com a raiva no olho que eu estou sentindo, pode acreditar. Pouca gente tem a indignação que eu tenho quando eu falo desse assunto. Porque eu vejo potencial guardado, potencial escondido, e eu vi isso em mim, eu senti a raiva. Porque eu vejo potencial sendo negociado, porque eu vejo potencial escondido, potencial encaixado, enclausurado. E eu senti a raiva de mim quando eu via tudo isso. Então, hoje, quando eu trago esse conteúdo curto, porque eu acho que as mensagens hoje não podem ser mais longas, eu preciso de tempo para olhar para o que eu quero, para aquilo que é importante, para determinar aquilo que eu quero fazer e ir nisso até o fim. Insista nisso todo dia, fala nisso todo dia, canse de falar nisso, que a sua essência seja isso, respire isso, viva isso. Demonstre isso, porque o ar que você respira também vai ser o ar que os outros buscam. É difícil falar desse tema, eu sei. Mas eu quero fechar essa palestra para você com a seguinte reflexão. A vida que você deseja, a vida que você quer, ela não está escondida atrás de mais informações. Se tem algo horrível, pior na vida de uma pessoa, que ela vai entender no fim da história dela, é que ao olhar para trás, ao olhar para as escolhas, ao olhar para o processo, é ela descobrir que depois de anos, ela entendendo, sabendo de tudo que ela precisava fazer, ela escolheu ficar no mesmo lugar. E você? Qual escolha você está fazendo? Olhar para onde você está e escolher ficar no mesmo lugar? Ou dar um salto de indignação